Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer o mundo melhor. Em todos os momentos, o Livro Espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Um olhar voltado para a humanidade, através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demário. Olá, iniciamos mais uma edição de Ante os Novos Tempos, um programa feito para você, trazendo o Espiritismo e sua aplicação aos diversos temas da vida, rumo à Era do Espírito e o mundo de regeneração. No programa de hoje, teremos na abertura as perguntas e respostas com temas bem variados. Na sequência, nós teremos a entrevista realizada por Orson Peter Carrara com Alessandro Vieira Viana de Paula, que vai conversar sobre moralidade de Allan Kardec. Na sequência, nós temos a poesia espírita. Hoje vai trazer dois poetas dentro da psicografia de Francisco Cândido Xavier. São eles Augusto Aranha e Francisco Júnior. No Para Viver Melhor, o vídeo vai tratar, na verdade, de uma pergunta. O que você quer da vida? E no encerramento do programa, nós vamos estudar a ação do espírita na sociedade. Tudo isso a partir de agora, nesta edição de Ante os Novos Tempos. Perguntando e aprendendo. Perguntando e aprendendo é aquele quadro feito por você. É você que elabora as perguntas, que envia para nós as suas dúvidas para que possamos pesquisar e trazer a resposta sempre à luz do Espiritismo. Veja aí na tela nossos canais de comunicação, por onde você pode então enviar a sua pergunta e fazer como fez o Mauro Antunes, que é da cidade de Florianópolis, no estado de Santa Catarina. Ele pergunta: para participar de uma reunião mediúnica, é preciso ter boa elevação moral e espiritual? Bem, esta é uma pergunta muito importante, que às vezes as pessoas confundem uma coisa com a outra, ao dizer assim, quem sou eu para participar de uma reunião mediúnica? Eu não tenho preparo para isso. Como se, para fazer parte da equipe mediúnica, fosse necessário ser um espírito superior, fosse necessário não ter nenhum tipo de imperfeição, nenhum vício. Não, não é assim. Em princípio, qualquer pessoa com boa vontade e estudo do Espiritismo pode fazer parte da reunião mediúnica, seja como dialogador, como médium, se porventura tiver aí as suas faculdades mediúnicas desenvolvidas, como o famoso médium de apoio, de sustentação, e chegando mesmo a ser o dirigente da reunião mediúnica. O Espiritismo não pede nem pureza, nem santidade de ninguém. Mas ao estudarmos o Espiritismo, e especificamente a mediunidade, nós compreendemos que é necessário, sim, realizar
toda uma preparação, principalmente de ordem moral, para melhor atuar na reunião mediúnica e ser um melhor instrumento para a equipe espiritual. Então, recolhimento, meditação, estudo, controle mental, a caridade sempre sendo exercida, estar ali de boa vontade, são requisitos básicos para todos os componentes da equipe mediúnica. E claro que com o tempo, sempre estudando, compartilhando, aprendendo, aqueles que fazem parte da reunião mediúnica vão se melhorando e em se melhorando a qualidade, os bons resultados da reunião mediúnica vão, obviamente, aumentando. Então, ninguém precisa fugir da reunião mediúnica, porque considera que moralmente não está preparado para ela. O que se pede é que moralmente vá se melhorando paulatinamente com o decorrer do tempo. Então, qualquer pessoa estudando o Espiritismo, porque essa base é fundamental, pode ser membro da equipe da reunião mediúnica no Centro Espírita. Bem, nós recebemos também uma pergunta vinda lá de São Paulo, capital, e que foi formulada pela Regina Teles. A pergunta é a seguinte: tive um relacionamento que foi um encontro de almas, porém rompemos e até hoje sofro com isso. Como superar? Regina, encontro de almas. Claro que isso é possível e acontece aqui na Terra, mesmo sendo nosso planeta um mundo de expiações e provas. Porque quando reencarnamos, nós não nos encontramos aqui apenas com os desafetos do passado, mas também com os afetos. E podemos estar com alguém que muito nos ama e que nós vamos simpatizar com esse alguém e vamos também amá-lo com toda sinceridade, na pessoa do pai, da mãe, do irmão, da irmã, de um amigo, de uma amiga, enfim. Porque os afetos também se encontram na jornada reencarnatória. Mas não significa que tenhamos que ficar juntos, que haja uma união real entre esses dois seres. E também temos que compreender que as injunções da vida humana muitas vezes nos levam a caminhos diferentes, apesar do amor, apesar da simpatia e da afeição mútuas. Em isso acontecendo, ou seja, não sendo possível manter o relacionamento, é preciso confiar em Deus. Saber que o acaso não existe e que nada acontece sem a permissão divina. E tocar a vida para frente. Mesmo porque nem sempre aquela alma que elegemos para ficar conosco ou que consideramos que seja essa nossa alma tão simpática, de fato tem no seu planejamento reencarnatório o ficar conosco, o construir coisas conosco e nós com essa outra pessoa. Por isso, nem todo relacionamento realmente tem laços duradouros. Então é preciso tocar a vida para frente. Não ficar se lamentando, se desesperando, se fechar, porque um relacionamento não deu seus frutos, não perdurou o tempo que gostaríamos que perdurasse. Nós precisamos tocar a vida para frente. É isso o que Deus quer de nós, continuando a semear o bem e o amor ao próximo. E o tempo, que é esse tesouro maravilhoso que Deus nos concede, haverá de fazer na nossa vida novos encontros. Vai nos mostrar novos caminhos. E se tivermos preenchendo a nossa alma com o bem e com o amor,
com o trabalho útil junto ao próximo, com certeza nós vamos enveredar por esses novos caminhos, estaremos ocupados utilmente e o passado será o passado. E o presente vai nos revelar novas alegrias, inclusive, se for o caso, dentro do relacionamento afetivo com outra pessoa. E lembrando, a morte não existe. Portanto, depois dela, no retorno ao mundo espiritual, nos reencontraremos, todos nós. E aí, então, ficaremos sabendo os porquês dos desencontros aqui na existência terrena. Portanto, vamos em frente. É isso que Deus nos solicita, porque estamos reencarnados para aprendermos a nos amar e sempre para nos melhorarmos. Muito bem, continuando o Perguntando e Aprendendo, agora a pergunta vem lá de São Luís, capital do Maranhão, e é feita pelo Edson Cordeiro. Mesmo sabendo que a morte não existe, é doloroso ver um ente querido se despedir da vida. Como trabalhar o luto? Importante pergunta. É fato, nós espíritas temos plena consciência que somos almas imortais, que viemos do mundo espiritual através do nascimento, a reencarnação, e retornaremos ao mundo espiritual através da morte ou desencarnação. Mas isso não quer dizer que sejamos insensíveis. Claro que não somos. Nós estamos aqui na Terra, reencarnados, somos seres humanos e temos sentimentos. Essa realidade, totalmente demonstrada pelo Espiritismo, não tira de nós o sentimento da saudade, o sentimento de sentir a ausência daquele ente querido. Então isso é natural. Mas precisamos saber trabalhar com isso, que é o chamado luto. Então, primeiramente, que a consciência espírita nos sustente. Claro que num primeiro momento nós vamos sentir, mas lembrando que a vida continua após a morte, ou seja, que o nosso ente querido continua vivo, oremos por ele, pensemos bem dele, emitamos as nossas vibrações, as nossas energias positivas para ele, não nos deixando cair na tristeza profunda que pode gerar uma depressão, não ficar pelos cantos choramingando, olhando para os locais em que esse ente querido normalmente se situava, seus objetos, suas coisas, e ficando então inerte, com aquela saudade oprimindo o peito. Cuidado com isso. O que é da matéria é da matéria. Então, passando o tempo, e esse tempo é relativo para cada um, nós precisamos então, em nome da caridade e por ele, distribuir as suas roupas, calçados e assim por diante. Porque não tem lógica manter o quarto como ele era, manter os armários entupidos de todos os objetos dele, que não está mais aqui na matéria, que não possui mais o corpo físico e que se encontra de volta ao mundo espiritual, quando tem tanta gente sofrendo, tanta gente necessitada. Então precisamos fazer esse desprendimento dos bens materiais que pertenceram ao ente querido. Podemos, obviamente, guardar alguns objetos, fotos, algumas relíquias desse ente querido, porque é o culto da saudade, da memória desse ente querido. E assim, voltarmos ao nosso dia a dia, ao trabalho profissional, aos cuidados do lar, aos cuidados de si mesmo, à vida social, porque ele partiu, nós não.
ficamos, continuamos, porque essa é a vontade de Deus. Então, assim como Ele, no mundo espiritual, vai também dar continuidade à sua vida, nós temos que dar continuidade à nossa também. E assim o luto vai ser levado de uma forma bem mais equilibrada, mais tranquila. E com essa ideia que o Espiritismo nos dá, que ele continua vivo e pode estar nos visitando, pode estar conosco, pode se ligar conosco através das orações, nós temos que acalmar o nosso coração e simplesmente seguir até o dia em que Deus vai nos chamar de volta e vamos poder então reencontrar esse nosso ente querido através dos laços de amor. Bem, continuando Perguntando e Aprendendo, nós temos agora a participação da Esther Almeida. A Esther é lá da cidade de Cuiabá, Mato Grosso, e pergunta: desde os 10 mandamentos, temos o não matarás. Diante disso, como compreender que ainda nos matamos? É que ainda somos extremamente egoístas, individualistas, orgulhosos, e tudo isso nos remete à violência. Nós ainda estamos muito distantes de compreender e praticar o Evangelho. Muitos de nós somos ainda extremamente insensíveis e indiferentes e elegemos para a nossa vida valores equivocados, ligados à matéria, ao poder financeiro, a galgar status social maior, a ter poder político nas mãos e assim por diante. É por isso que nós temos ainda tanta violência no mundo, desde as guerras, que não se justificam, até os assassinatos, crueldades e assim por diante. De fato, historicamente, o não matarás está conosco há pelo menos 3.000 anos. Muitos historiadores situam Moisés, que recebeu os 10 mandamentos, há 1.000 anos antes de Jesus. Alguns o situam na faixa de 1.500 a 2.000 anos antes de Jesus. Mas não importa. O fato é que, com certeza, nós temos o mandamento não matarás, pelo menos há 3.000 anos. Quanto tempo ainda vai levar para compreendermos esse mandamento? Ninguém o sabe, porque isso pertence a Deus. Mas é fato que não escolhemos para o nosso progresso espiritual a via do amor, mas sim a da dor. E como escolhemos a dor, é ela que está nos burilando. Por isso temos vivido com tanto egoísmo, tanta corrupção, tanta violência. Mas é justamente essa dor que vai fazer com que mudemos o nosso estado de consciência e comecemos a querer a justiça, querer a paz, querer o amor. É a lei de progresso. Mas está nas nossas mãos seguir o caminho do amor. É isso que precisamos realizar. Enquanto não fizermos isso, o mal perdurará e até dominará aqui na Terra. Porque precisamos estabelecer o bem, mas o bem só pode ser estabelecido se combatermos na raiz o egoísmo que ainda nos caracteriza. Mas não nos preocupemos. Esse é o destino da humanidade. Predominância do bem e do amor, que paulatinamente vai vencendo o egoísmo e o mal. Tenhamos confiança em Deus e façamos a nossa parte, nos melhorando para melhorarmos a humanidade. Vamos agora à última pergunta
da edição de hoje, aqui do nosso Perguntando e Aprendendo, e essa foi feita pelo Jorge Regis, que é da cidade de Brasília, a nossa capital federal. Ele pergunta: como fazer para que os trabalhadores do Centro Espírita retornem às atividades presenciais, agora que a pandemia está sob controle? Bem, isso é um fato que os centros espíritas ficaram fechados ou semi-paralisados, basicamente durante 2 anos, que perdurou a pandemia da Covid-19. Agora nós estamos num outro quadro, porque graças à vacinação e também o distanciamento social, o uso de máscara, a higienização, nós conseguimos aqui no Brasil ter um certo controle da pandemia, controlar a expansão desse vírus. E os centros espíritas vêm paulatinamente retomando as suas atividades presenciais. Precisamos entender que depois de 1 ano e meio, 2 anos, sem o presencial, com os espíritas trabalhando exclusivamente online, houve um acomodamento natural, porque descobrimos a facilidade via internet de realizar palestras, os grupos de estudo e assim por diante, sem sair de casa. É claro que isso é cômodo, gera uma zona de conforto, mas não podemos esquecer que o relacionamento interpessoal presencial é muito importante. Não podemos nos manter isolados. Então é preciso retornar. Que os dirigentes do Centro Espírita façam ampla campanha junto aos seus trabalhadores e frequentadores, através de mensagens instantâneas, e-mail, as redes sociais do Centro Espírita e as redes sociais pessoais de cada um, façam ampla campanha para trazer de volta os trabalhadores e frequentadores, mas mostrando que os protocolos de segurança sanitária continuarão a ser obedecidos dentro do Centro Espírita. Ou seja, que haverá o álcool gel para higienização, que o uso da máscara, por enquanto, continuará obrigatória, e que nas dependências físicas do Centro Espírita, e aqui temos principalmente, por exemplo, o auditório para as palestras públicas, as cadeiras continuarão sendo utilizadas de forma alternada para que se possa manter o distanciamento entre as pessoas. O que não impede, sejamos claros aqui, a execução do serviço do passe. Por quê? Os médiuns estarão também de máscara. E no passe você não toca no paciente, você não toca na pessoa. Então não há problema nenhum, até porque há um envolvimento com os benfeitores espirituais que também fluidicamente energizam, higienizam os ambientes físicos do Centro Espírita, fazem os isolamentos necessários. Nós não podemos ainda voltar com aquela amplitude da fraternidade, do abraço, dos beijos. Ainda precisamos tomar cuidado com isso, porque afinal o vírus, ele continua aí, ele está ativo. Mas podemos perfeitamente voltar a esse presencial com toda a segurança. E que os dirigentes do Centro Espírita tenham calma. E saibam que será com o tempo, mantendo toda essa campanha, que tanto trabalhadores quanto frequentadores, o público em geral, voltarão então, paulatinamente, às atividades presenciais do Centro Espírita. Bem, chegamos ao final do Perguntando e Aprendendo. Veja aí na tela os nossos canais de comunicação para que você possa enviar a sua pergunta, tirar a sua dúvida e fazer parte do nosso programa. Estamos aqui aguardando a sua participação.
Mas agora nós vamos para a entrevista. Aquela entrevista tão esperada, realizada pelo nosso querido amigo Orson Carrara. Hoje ele traz um convidado muito especial, palestrante, escritor, lá do Paraná, que é o nosso Alessandro Viana Vieira de Paula. E ele vai conversar sobre a moralidade de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. Vamos então conhecer esse lado humano e ao mesmo tempo espiritual do nosso Allan Kardec. Rodando o vídeo da nossa entrevista. Conversando sobre Espiritismo. Aspectos morais, Alessandro, que qualificaram este homem para o trabalho que viria, né? Os aspectos morais em destaque. Semana passada, Orson, nós tivemos a oportunidade de, no nosso estudo semanal da Revista Espírita, de abordar um artigo de Kardec na Revista Espírita chamado Polêmica Espírita. Isso está em novembro de 1858. E ali nós vamos ver uma faceta muito interessante de Kardec, porque polêmica espírita, o que ele queria dizer? Ele sabia que o espiritismo seria muito atacado, e ele, pessoalmente, também seria muito atacado. E ele, nesse artigo, Polêmica Espírita, a gente vai ver o caráter de Kardec, ele vai pontuar aquilo que caberia a ele, às vezes, responder, ou aquilo que caberia a ele silenciar. Então, aqui nós vamos destacar já uma virtude de Kardec, que ele vai dizer nesse artigo que o silêncio, muitas vezes, é a melhor resposta. Você sabe que para silenciar, diante dos ataques, é uma virtude. Normalmente, nós queremos falar demais, nos defender demais, e às vezes não é incomum se defender atacando. Sim. Nós nunca veremos nos textos de Kardec ele adotar uma postura agressiva, uma postura chula, embora às vezes o ataque fosse desleal a ele. Ele recebeu um ataque pessoal dos mais graves. Ele foi acusado de se enriquecer às custas do Espiritismo, chamado um artigo que foi publicado à época, Os Milhões do Senhor Allan Kardec. E ele vai na Revista Espírita, que era a tribuna do Espiritismo à época, ele vai fazer uma defesa muito boa, amorosa, educada, e dizendo que não tem nenhum ódio, nenhum rancor por aqueles que estavam atacando. E nesse artigo que eu estou falando, Silêncio é a Melhor Resposta, a gente sabe que silêncio não é o silêncio da pessoa que sofre. Porque a gente poderia imaginar que o Kardec estivesse em silêncio e depois ficasse ruminando os ataques. Ficasse lá num processo emocional de sofrimento e adoecimento. Vemos pessoas assim, que às vezes passam por algumas calúnias, algumas difamações, algumas agressões, e a pessoa faz um silêncio, mas é o silêncio de sofrimento. É um silêncio da pessoa que está adoecendo emocionalmente. O silêncio de Kardec, algumas vezes, não era esse tipo de silêncio. Era o silêncio serenidade, era o silêncio equilíbrio, que não se improvisa. Isso é uma conquista. Então, nós vamos ver esse caráter do Kardec. E esse silêncio que ele adotava muitas vezes é produto de uma alma superior, é virtude de uma alma superior. Porque isso revela, primeiro, serenidade e, segundo, autocontrole. Eu tenho usado muito, Orson, um paralelo entre a postura de Kardec na Revista Espírita e a postura nossa nas redes sociais. Porque o que a gente vê nas redes sociais não tem nada de silêncio, não tem nada de educação. Muitas vezes é agressividade por agressividade, violência por violência. Então, a gente vai ver esse primeiro lado de Kardec aqui, o silêncio. E ele vai falar uma coisa muito interessante, porque se eu me preocupasse em defender tudo, eu poderia... ele diz lá, revelar no personalismo, porque quem fica sempre se justificando e defendendo, muitas vezes o faz movido pelo personalismo, quer ser o dono da verdade, quer dar a última palavra. Quantas vezes em rede social, ou em comunicação verbal, a pessoa movida pelo personalismo, ela quer sempre falar por último, ela quer sempre acentuar que ela está com a razão. E Kardec fala, não, muitas vezes o silêncio basta. O crescimento do espiritismo responde por si só muitos dos ataques que ele vem sofrendo.
E ele vai falar algo interessante, eu acho. Ele vai falar assim, embora eu não vá responder tudo, muitas vezes o silêncio é a melhor resposta, eu instigo os leitores da revista que façam objeções e perguntas, para que eu possa melhor me instruir, e se eu não souber responder, eu direi que não sei. Então, isso é virtude. Virtude. Isso é Fomentar as pessoas que... um grande aspecto moral esse, né, Alessandro? Tem que ser destacado mesmo, né? Ele não fugia da discussão saudável. Ele fala da discussão séria, saudável. Ele estaria ali para apresentar o Espiritismo como ele recebeu dos imortais, sem distorção. E o Espiritismo foi, muitas vezes, de forma leviana, atacado, distorcido, acusado de produzir loucura, acusado de produzir suicídio. Então, é claro que Kardec, usando a tribuna do Espiritismo, a revista Espírita, ele teria que corrigir essas distorções. Então ele falava, perguntem, e olha só, é bom para que eu possa me instruir. Se o codificador, Orson, fala da necessidade que ele tinha de estar permanentemente estudando para melhor poder divulgar o Espiritismo e interagir com essas pessoas, imaginemos nós. Quantos espíritas não se acham? A gente vê aqui o lado humildade, Kardec, reconhecendo a necessidade de sempre estar estudando, se atualizando com os benfeitores. Quantas vezes ele vai falar num artigo aqui, às vezes há espíritas que com poucos meses de espiritismo já se acha o suprassumo do espiritismo, que conhece tudo de espiritismo, e o codificador fala, não, pergunte que eu quero estudar, eu preciso estudar. E se eu não souber responder, eu vou falar, não sei. E às vezes é você que está trabalhando com divulgação espírita, e às vezes o espírita, a pessoa nos faz uma pergunta, e às vezes é virtude, Orson, você dirigir para a pessoa, olha, não sei, eu preciso estudar, eu vou perguntar para alguém, eu vou me informar. Outro dia, um companheiro espírita, um orador, disse que estava no seminário com outro orador, o Haroldo Dutra estava com outro, e aquele momento do seminário que vem as perguntas. E ele não falou qual a pergunta, mas imagino que tenha sido uma pergunta daquelas realmente complexas. Foi feita. Ele olhou para o outro companheiro e disse assim, um olhou para o outro e falou, não sei, não sabemos. Dá o nome da pessoa que nós vamos responder. Então, e às vezes a gente quer responder tudo, porque nos falta a virtude que Kardec tinha, a humildade de reconhecer que nós estamos longe de saber tudo e que precisamos estudar e muito. E nesse afã de responder tudo, eu vou inserir, às vezes, um ponto de vista pessoal. Eu vou colocar um achismo, e ali, às vezes, eu começo a distorcer pontos importantes da doutrina que eu desconheço. Então, é um lado aqui que nós anotamos, grande de Kardec. Um outro ponto aqui, são coisas, às vezes, Orson, simples, corriqueiras, mas que revelam a grandeza de Kardec. Ele era muito convidado para ir a Lyon, Bordeaux, fazer as suas viagens, visitar o movimento espírita, e as pessoas costumavam receber Kardec com verdadeiros banquetes. E olha o que ele escreve na Revista Espírita, de setembro de 62, numa resposta a um convite de Lyon e Bordeaux. Olha, se depender de mim, eu prefiro que não haja banquete, porque isso gera despesas inúteis. Eu gostaria que me oferecessem uma união boa, franca e sólida. Então, Kardec tinha essa boa virtude. Eles pensavam o banquete que gerava gastos, despesas desnecessárias. Claro que Kardec ia chegar lá e não ia oferecer nada para ele comer. Não, mas uma coisa modesta, simples, nada de banquete que gerava custos. E o melhor presente que o movimento espírita que o convidasse poderia dar a ele era a união, que ele pudesse encontrar ali naquele local, uma união entre os espíritos. Então, isso é uma virtude impressionante, porque às vezes muitos espíritas fazem exigências descabidas, a gente sabe disso, claro, mantendo a nossa ética aqui, mas às vezes há alguns que trabalham na divulgação espírita, em qualquer nível que nós estamos falando, e às vezes a pessoa, para aceitar aquele convite, ela faz exigências as mais variadas e que muitas vezes dá dor de cabeça para os organizadores e gera custo. E você vê o próprio codificador dispensando e percebendo que qualquer despesa inútil não seria bem-vinda.
É admirável a gente pensar essa postura coerente com a doutrina espírita, coerente com o evangelho, né? Você falou uma coisa fundamental, Alessandro, como eu gostei de você falar isso. Quando a gente quer justificar tudo nas respostas, né, a humildade de dizer que não sabe, né, e a gente quer justificar tudo e entra no perigo dos achismos, rapaz, que perigo que é isso. Então é Pode muito parecer algo admirável. inocente, mas não é, né? Pode parecer algo inocente. Às vezes a gente é a pessoa movida às vezes de boa vontade, quer dar uma resposta para o outro, mas às vezes, olha a grandeza de Kardec, Orson. A revista espírita, ele usa, muitas vezes, falar que na revista, como era propriedade exclusiva de Allan Kardec, ele dizia que eu posso empenhar a minha palavra pessoal sem manchar o espiritismo. No livro dos Espíritos, nós vamos ver essa didática de Kardec, porque às vezes ele, quando era um adendo dele, está diferenciado, né, nas respostas, para que não confundisse o que era uma opinião de Kardec com aquilo que era uma revelação espiritual. Na revista Espírita, ele vai fazer muito isso. Então, olha a grandeza de Kardec para que não houvesse nenhuma confusão entre o que era revelação espiritual e o que era uma observação de Allan Kardec. E ao longo dessas décadas todas, você sabe muito bem, esses achismos vêm vindo de geração em geração, às vezes de direção em direção em casa espírita. Às vezes a gente visita a casa espírita, cujas práticas e hábitos foram construídas há décadas por achismo de dirigentes. E para você, muitas vezes, mudar essa postura, dá muito trabalho, né? Bem, acabamos de conhecer a moral, a ética de Allan Kardec, esse professor e pedagogo francês que codificou o Espiritismo através dos ensinos dos espíritos superiores. Realmente, trata-se de uma figura exponencial da nossa humanidade. Muito boa essa entrevista, dada pelo Alessandro Viana Vieira de Paula ao nosso Orson Carrara. E agora, vamos à nossa poesia espírita? É isso mesmo, está na hora de conhecermos os poetas desencarnados, os poetas do além, que retornaram através da psicografia do nosso Francisco Cândido Xavier. Poesia Espírita. Hoje, na Poesia Espírita, nós vamos continuar a conhecer o conteúdo do livro Antologia dos Imortais, obra psicografada por Francisco Cândido Xavier e publicada pela Federação Espírita Brasileira. Nessa obra, que é uma espécie de continuidade do livro Parnaso de Além-Túmulo, nós temos então a presença dos poetas brasileiros e portugueses já desencarnados, de diversas escolas literárias que comparecem através do nosso querido Chico Xavier para nos trazer os seus poemas. Nós vamos destacar hoje dois poetas, o Carvalho Aranha e, na sequência, nós vamos conhecer o Francisco Júnior. Bem, Carvalho Aranha, na verdade, seu nome completo é Augusto Álvaro de Carvalho Aranha. Ele assinava suas obras simplesmente como Carvalho Aranha. Ele nasceu em Aracaju, no estado de Sergipe, em 30 de janeiro de 1876. Veio a desencarnar na cidade do Rio de Janeiro em 30 de março de 1928. Ele estudou não apenas em Sergipe, mas também no Maranhão e em Pernambuco. E depois foi para São Paulo, onde ele estudou Direito e fez o seu bacharelado no ano de 1901. Além de poeta distinto, o nosso Carvalho Aranha foi promotor e juiz pelo interior do estado de São Paulo.
e ele foi membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Mas apesar de toda essa ligação paulista, ele, no final da vida, acabou radicando-se na cidade do Rio de Janeiro. Bem, ele retornou através do nosso Chico Xavier para nos trazer um soneto intitulado A Procura da Ideia Original. Vamos ouvir então o nosso Carvalho Aranha. O homem demanda, embora surdo e lento, a verdade que o busca, viva e certa, mas dorme na ilusão a que se oferta, no garimpo interior do pensamento. Iludido, cansado, desatento, crendo no acaso, um dia brilha e acerta. Muda-se então a vida em luz aberta pela fulguração de um só momento. O súbito clarão de uma faísca explode no horizonte azul e risca o alto manto do céu em que se enfiara. Assim, a ideia nova em nossa mente eclode num lampejo incandescente e abre caminho pelo mundo afora. Eis então a poesia de Carvalho Aranha, através do nosso Francisco Cândido Xavier, publicada no livro Antologia dos Imortais. E dessa obra, agora nós vamos trazer um outro soneto, mas só que este assinado por Francisco Júnior, cujo nome completo era Francisco Antônio de Carvalho Júnior. Ele nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 6 de maio de 1855 e veio a desencarnar na Cidade Maravilhosa em 3 de maio de 1879, portanto, bem jovem. Mas ele estudou em São Paulo, fez também a faculdade de Direito e depois ele se mudou para Pernambuco, morando em Recife, onde concluiu o curso. Ele trabalhou pela República, ou seja, ele era um republicano e não chegou a trabalhar muito, mas formado em Direito, ele foi juiz municipal na cidade do Rio de Janeiro, onde vem então a desencarnar. E ele trouxe através do Chico Xavier o soneto A Sublime Sentença. Vamos então conhecer este lindo poema. Ao pé de templo enorme, a praça tumultua, ansiosa expectação na calçada poeirenta. A massa encontra o Cristo e, trágica, apresenta consternada mulher a chorar seminua. Adúltera, Senhor, velho escriba insinua. Que dizes, mestre? Insiste a multidão violenta. Somos o tribunal que a tradição sustenta. A lei é apedrejar nos libelos da rua. Fita o mestre, a infeliz, que a miséria alanceia. Inclina-se em seguida e escreve sobre a areia, como quem grava o sonho onde a vida não medra. Depois, contempla em torno a malícia, o veneno, e exclama para a turba entre nobre e sereno. Quem for puro entre vós, lance a primeira pedra. Eis aqui o soneto A Sublime Sentença, trazido então pelo poeta Francisco Júnior, através da psicografia de Chico Xavier, poesia esta que consta lá no conteúdo do livro Antologia dos Imortais, publicação da Federação Espírita Brasileira. Com esses dois sonetos, o primeiro de Carvalho Aranha, o segundo de Francisco Júnior, nós então nos preparamos para o vídeo do Para Viver Melhor. E hoje o vídeo vai responder uma pergunta. O que você quer da vida? Vamos rodar o vídeo.
Alguém já lhe perguntou, afinal, o que você quer da vida? Se isso já aconteceu, é um sinal de alerta que não pode ser desprezado. Ou seja, estão achando que você não tem objetivos para viver, que você é daquelas pessoas que vai tocando a vida conforme os acontecimentos, sem visão de futuro. Se isso está acontecendo, cuidado, não estamos reencarnados para viver por viver, e sim para combater em nós as más tendências e trabalhar incessantemente para fazer crescer as virtudes. Como espírito imortal, reencarnado e sabedor que a morte não existe, não dá mais para deixar a vida me levar, não é mesmo? Se você está pensando que dinheiro nasce em árvore e felicidade cai do céu, não se iluda mais. A lei divina é de evolução e é muito triste receber a notícia que vamos ter que começar tudo de novo. Se você gostou desta mensagem, compartilhe. Entendendo com o Espiritismo. Hoje vamos conversar sobre a ação do espírita na sociedade. Estamos em tempos de muita conturbação, muitas discussões a nível moral, a nível político, cultural, filosófico, e lança-se para o espírita a pergunta: mas o que o espírita pode fazer? Qual deve ser a ação do espírita na sociedade humana? Ele deve se envolver nesses debates ideológicos, políticos, culturais? Ele deve se ater apenas ao seu trabalho de divulgação do espiritismo? Enfim, várias perguntas e que nós precisamos, obviamente, responder. Allan Kardec, na codificação espírita, ou seja, nas obras que compõem o espiritismo, ele é muito claro ao dizer que o espírita é um cidadão do mundo, que o espírita pertence à sociedade humana e que, portanto, como cidadão, é claro que lhe compete participar dessa sociedade. Ele não pode viver como se os outros não existissem. Ele não pode viver como se ele não tivesse nada a ver com o que acontece na sociedade da qual ele faz parte. Pelo contrário, na sua ação, o espírita deve dar mostras de ser um verdadeiro cristão e sua ação, sempre pautada no bem, na fraternidade, na caridade, deve levar essa mesma sociedade à qual ele pertence a uma profunda transformação moral. Porque essa é a grande finalidade do espiritismo, ou seja, promover a transformação moral da humanidade. Mas compreendemos que essa transformação moral coletiva, ela só pode acontecer através da nossa transformação moral individual. Quando eu me transformo moralmente, ou seja, eu me melhoro, eu sou um bom exemplo. Sendo um bom exemplo, eu consigo influenciar os outros para que eles também se melhorem, para que eles também realizem a sua transformação moral, que é a essência, é a base de termos uma sociedade humana renovada. Portanto, não podemos ficar à margem. Ao espírita é solicitada, sim, a sua participação, mas não em
debates inúteis, que não vão levar a nada. Ao espírita, ele é convocado para dar os bons exemplos, para ser ético, solidário, incorruptível e estar sempre com o Evangelho, como um verdadeiro seguidor do Mestre Jesus. O espírita sabe que a cada um é dado segundo as suas obras e que quando houver a desencarnação, retornando ao mundo espiritual, todos nós seremos cobrados pela lei divina do que fizemos aqui na Terra com esta bênção reencarnatória. Nos melhoramos? Auxiliamos os outros a se melhorarem? Demos bons exemplos? Trabalhamos para que haja esse melhoramento social coletivo? Prestamos o socorro da caridade a todas as pessoas, sem nenhum tipo de preconceito ou discriminação? Oramos pelos que estão momentaneamente transviados da lei divina, porque todos são nossos irmãos e irmãs, somos todos filhos de Deus. É isso que vai importar no retorno ao mundo espiritual. Por isso, a ação do espírita não pode se circunscrever apenas às atividades internas no centro espírita e ao Evangelho no lar, ou leituras que se fazem. Não. Ao espírita, com o conhecimento do espiritismo, primeiro, compete a missão de se melhorar, de ser uma pessoa melhor, de combater em si os vícios de toda ordem e desenvolver as virtudes. É a primeira missão que compete ao espírita. Segunda missão, compete ao espírita ser bom exemplo para os outros, seja na via pública, seja nos estabelecimentos comerciais, seja na empresa em que trabalha, junto aos familiares, aos vizinhos e assim por diante. Porque não basta ser bom dentro do centro espírita, é preciso ser bom em todos os lugares e em todas as circunstâncias da vida. Esse tem que ser o nosso esforço. Diante da lei, fiel cumpridor da mesma, Jesus foi muito claro, é preciso dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ah, mas a lei não é justa. Compete ao espírita trabalhar com serenidade, equilíbrio e perseverança junto às autoridades constituídas a mudança da lei, para que ela seja cada vez mais justa e mais próxima da lei divina. E para isso nós temos vários mecanismos, várias ferramentas as quais nós podemos utilizar e sempre sem violentar o direito do próximo. Mesmo porque o espírita deve se posicionar totalmente contra a violência, contra a corrupção e trabalhar pela não violência, pela cultura da paz, respeitando a liberdade dos outros, os direitos humanos dos outros, chamados direitos civis, mas trabalhando para que esses direitos sejam cada vez mais afinados com a lei divina, que é a lei de amor em síntese. Portanto, a ação do espírita não precisa ser escandalosa, muito pelo contrário, mas firme, com base sempre nos ensinos dos espíritos superiores, nos ensinos morais de Jesus, trabalhando para que a nossa humanidade se melhore e saiamos do mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. É um equívoco achar que o espírita
deve se manter apenas e tão somente dentro do aspecto religioso da doutrina, e que ele não teria nada a ver com os demais problemas do mundo. Muito pelo contrário, porque a fé do espírita deve ser uma fé viva, uma fé raciocinada, uma fé operante, sempre para o melhor de todos. É assim, então, que nós espíritas devemos agir no mundo, devemos ser na sociedade humana, lembrando que existe a reencarnação, que é preciso nascer de novo. Que sociedade humana nós queremos que nos recepcione quando tivermos que voltar? Que mundo queremos quando tivermos que retornar pela reencarnação? Lembremos disso, porque no hoje somos os construtores do nosso próprio amanhã. Bem, chegamos ao final de mais uma edição de Ante os Novos Tempos, agradecendo pela sua companhia e pela sua participação. Não deixe de divulgar o nosso programa, compartilhá-lo nas redes sociais. Ante os Novos Tempos é um programa espírita que traz o espiritismo para todos nós e sua aplicação na vida, construindo a era do espírito e o mundo de regeneração. Um grande abraço a você, paz em seu coração e até o nosso próximo encontro. Um olhar voltado para o futuro da humanidade. As revelações dos Espíritos. A mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos de Mário. Orientação Espírita, o seu canal de Espiritismo no YouTube. Esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor.